Essa aula está sendo gravada para a turma de animação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso, né, no YouTube ou em alguma outra plataforma, tem chance dela não fazer muito sentido para você. O intuito dessa aula é servir como material de revisão para os alunos que assistiram essa aula ao vivo e precisam, às vezes, retomar o conteúdo em algum momento. Né? Mas, enfim, né, se essa aula servir ou ajudar alguém, a gente fica feliz, né? Então a gente deixa disponível exatamente para isso. No nosso curso de animação avançada, uma das atividades que a gente vai fazer é a criação de uma cutscene, né? E aí, para criar essa cutscene, a gente precisa planejar ela de antemão, né? A gente não vai começar a modelar, rigar, nem animar nada sem saber o que, que é a cena, do que ela se trata, né? Então, a gente vai começar pela ideia de roteiro, né? O planejamento de uma narrativa visual, né? Seja ela um quadrinho, uma animação, um filme, né? Um comercial, um videoclipe. Ela geralmente começa pelo roteiro, porque o roteiro é barato de fazer, né? Você senta com lápis e papel, ou com uma máquina de escrever, ou com um computador, né? E você consegue, né? é, é, com pouco custo, criar, né? Um universo inteiro. Outra coisa também é que o roteiro é, tanto para videogame quanto para filme, ele é muito objetivo, então ele não precisa de uma escrita literal muito avançada, ela pode ser realmente uma coisa mais objetiva, falando o que, que tem na cena, né, quantos personagens, qual que é a hora do dia, qual que é né, o volume de informação passado. Né. E aí, dito isso, eu quero fazer uma diferenciação entre três formatos diferentes de escrita, né, para a gente poder trabalhar aqui no curso. Tá? Então, o primeiro formato é o formato de outline, que é o formato de redação mesmo. Esse formato serve para qualquer coisa. Você tem uma ideia para um jogo? Esse jogo é narrativo. Você pode escrever um texto explicando isso, né, um texto corrido, né, como se fosse uma redação. Né, lembrando que você não está procurando valores de escrita, você não está preocupado com qual é a palavra mais bela para descrever o momento, mas você está preocupado realmente em explicar de forma mais clara possível o que acontece naquela narrativa. No caso de um jogo, você pode fazer isso através de um livro de regras, se você estiver fazendo um jogo. Você não precisa necessariamente ter uma narrativa para jogo. Mas vamos supor que seu jogo é narrativo, que seu jogo ele tem história, né? Vamos pensar em jogos da família do God of War, Last of Us, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, ou mesmo Persona, né? Na série Persona. Esses jogos eles têm uma narrativa, eles têm uma quest principal que é linear e que você não consegue fugir dela. Se você jogar o jogo inteiro, você vai ver isso. Então é possível escrever todos os eventos principais num formato de redação. Geralmente esse formato de redação ele não é para ser longo, então esse aqui é um exemplo de formato para filme. Né? Ele vai ter cerca de 20 páginas, né? Tem rasura, tem tudo. É, e a ideia é que você tenha uma noção da história, né, dos personagens que fazem parte da história e dos momentos principais. Então você pode escrever de forma bem livre, bem solta, né? Esse aqui eu peguei em alguma desses sites de script database, eu não vou lembrar exatamente aonde eu peguei, eu vou deixar o link na descrição de onde é que eu peguei esse script aqui, mas foi em alguns sites como o Internet Movie Script Database, né, que é um site bom para você ler roteiro, para você encontrar roteiro, né, para filme, né. É, e aí, de novo, eu deixo o link para isso disponível para vocês na descrição do vídeo, né. Então, de novo, outline é só uma redação, senta, escreve, formatação simples mesmo, igual aqui é tudo justificado, né? Isso aqui foi feito com máquina de escrever, né? Então é um roteiro de 1966 do William Dozier para uma proposta de um longa-metragem do Batman, né? Na época que o Batman ele era engraçado, ele era divertido, e eu gosto muito dessa época do Batman, né? Quando ele era atuado pelo Adam West, né? Então, aqui ele vai falar, né, a cena inicial, então aqui, por exemplo, ele está descrevendo que o policial, né, o comissário de polícia, o Gordon e sua filha estão tirando férias num cruzeiro, né, é, então ele está falando que o policial Gordon está visitando as áreas de segurança ali do cruzeiro, né, é, então como que eles estão existindo naquela cena, e de forma muito livre. Então, que eu não sei, por exemplo, enquadramento, qual que é o ângulo de cena, qual que é a hora do dia, isso tudo eu posso decidir depois na hora que eu for formatar um roteiro, né? E aí,
vamos pegar um exemplo de um roteiro para filme, ou seja, depois que você tem né, uma história aprovada, né? Você fala, não, isso, eu quero avançar nisso, né? Geralmente, em termos de business, né, de negócio, você sabe que vai ter uma verba para escrever esse roteiro, alguém já está te pagando para escrever ele, né? Você já foi aprovado em alguma instância, então faz sentido escrever um roteiro que vai ter, aqui no caso tem 92 páginas, né? Ou seja, é um roteiro de um filme de 1h30, né? Cada página de um roteiro a gente supõe que dura exatamente 1 minuto de filme, e a formatação ela passa a ser bem mais rígida, né? Então você tem formatação de a câmera ligando e acendendo, você tem formatação de se acende interior ou exterior, qual que é o local, né? Então aqui é interior, num prédio, né, de apartamento em Nova York, a gente está no corredor e está de noite. Essas informações elas são úteis para cinema, elas não fazem sentido para jogos. Então, para um cinema, por exemplo, eu vou fazer um filme, né? Eu tenho que pensar assim, ah, tá, beleza. Então eu preciso alugar uma locação. A gente vai filmar em Nova York, vai filmar dentro de um prédio real. A gente vai construir um set que simula um ambiente de Nova York. A gente vai filmar à noite, a gente vai filmar dentro do estúdio fingindo que é à noite. Então tudo isso vai ser uma série de decisões de produção que eu preciso tomar. Então eu preciso saber, por exemplo, quantas tomadas, quantas vezes eu tenho que filmar nesse lugar. Se eu for alugar um lugar, eu consigo concentrar todas as filmagens no mesmo dia, na mesma semana. Se eu construir um set, eu consigo fazer por mais tempo essa filmagem, né? Então eu preciso dessa formatação. Outra coisa também é que esses formatos de texto eles são feitos para ensaio, né? Então um ator ele vai juntar com a equipe, né? É, e aí eu vou ter os diálogos destacados, né? De quem está falando e o que ela está falando. Então durante a leitura, né, de ensaio dos atores, né? Eles vão sentar junto, né? E vão ler, né, o Simon vai ler o diálogo dele, aí alguém vai ler a descrição, aí o Simon vai ler outra do diálogo dele, né, o Melvin vai responder. Então, esses são os atores sentados às vezes numa mesa, né, lendo o roteiro junto, depois eles ensaiando no set para, né, ver o ritmo, porque em uma situação de filme, a gente quer os atores no mesmo lugar, né? É muito difícil você filmar os atores separados em fundo verde e depois ficar juntando eles. Dá muito mais trabalho do que você pegar um lugar, né? Alugar um, um- um corredor de um prédio por uma semana, filmar os atores lá e, né, já ir direto para a edição do filme, né? Então, a gente quer as interações, por exemplo, né, um ator às vezes tem que encostar no outro, abraçar, brigar, então a gente precisa que eles estejam no mesmo lugar. A gente precisa ajustar calendário, então tudo isso a gente consegue arrancar dessa formatação de roteiro, aonde eu tenho os cabeçalhos definindo hora, dia, localização, os personagens destacados, os diálogos destacados. Isso funciona bem para filme. Mas para jogo é um pouco diferente. Para jogo, a gente tem que a possibilidade de juntar os personagens só na hora da cena no jogo. A gente não precisa filmar todo mundo junto. Eu não preciso saber se é dia ou noite, porque o jogo ele pode ter um sistema de dia e noite, aonde você chegou para fazer aquela cutscene de noite. Outro player chegou para ligar aquela cutscene de dia. Então o seu personagem pode chegar a qualquer hora na cena e disparar aquela situação. Então eu preciso mais saber qual que é o lugar que a cena acontece e qual que é o controle de câmera que eu tenho, né? Então, por exemplo, esse formato aqui é um formato que eu criei baseado em alguns exemplos que eu encontrei online, né? E esse é um formato onde eu sei, né, qual que é a cena, quantas tomadas, ou seja, quantas mudanças de câmera eu vou ter dentro dessa cena, né? Quais são qual que é o volume de informação que vai ter em cada um desses enquadramentos, né? Então, se eu estou vendo um cenário inteiro, isso é meio importante para jogo, porque desempenho em jogo é uma questão. Então, se você está fazendo um jogo que vai rodar, por exemplo, no mobile, e você tem alguém escrevendo uma cena que é um plano geral e tem 1 milhão de personagens, como que eu vou produzir isso para funcionar no celular? Será que eu vou tirar os personagens de cena? Será que eu vou fazer um render de vídeo e encaixar esse render de vídeo dentro do jogo? Será que eu vou é, é, é,
trocar essa cena por outra coisa, ou fazer uma versão que é diferente do mobile para a versão de PC, por causa desse conjunto, né, de informações, né? Então, qual que é o volume de enquadramento? Se isso está seguindo a câmera do player, ou se isso é uma câmera que eu estou tomando controle dela, né? Então, o personagem às vezes está conversando com um personagem, né? Um personagem está conversando com o outro, né? O player dispara o diálogo, mas ele ainda consegue controlar, às vezes, a câmera dentro da cena. Ele vai ter esse controle ou não? Né? Ou eu vou tirar o controle, o player só consegue dar skip nos diálogos. Então, é diferente o jeito de abordar, né? Geralmente a descrição do que está acontecendo na cena, né? Então, isso vai ajudar o animador, vai ajudar quem estiver fazendo a animação, saber qual que é né? A, né? O acting do personagem, vai ajudar também quem estiver fazendo a câmera a definir se o enquadramento está pegando a informação toda, né? Aí a gente tem o diálogo, né? Quais são as falas. Lembrando que as falas elas podem ser gravadas separadamente, então eu posso gravar todas as falas de um ator num dia e todas as falas do outro ator no outro dia. Eu não preciso que eles interajam, né? E isso facilita muito em calendário, porque se um ator só pode numa semana e o outro só pode na outra, não tem problema, a gente grava os diálogos separados. Eles vão virar boneco 3D, então eles não precisam estar juntos interagindo, né? Aqui a gente tem um campo de acessório. Isso é importante saber se algum acessório precisa de rig, precisa de animação, se tem algum objeto que ele vai para além do item dentro do inventário ainda do jogo. É muito comum em jogo, às vezes o personagem dá um item para o outro e você não vê a mão dele entregando o item. Ele faz só o gesto de que está entregando o item e a pessoa faz o gesto de que está recebendo e guardando, né? Eu recomendo vocês jogarem Horizon, porque é claramente eles não estão pegando nada e claramente o que você está recebendo não está visível, porque cada personagem vai te dar itens diferentes e animar esses itens seria complicado. Mas em alguns casos você precisa receber um item que é narrativo, que é visual e que aquele item tem que ser rastreado de uma forma diferente. Então, nesse caso, você precisa às vezes destacar um acessório. Também é importante falar, por exemplo, se o seu personagem ele tem várias armas, mas uma sequência específica você precisa destacar que ele está com arco e flecha, que ele não está com a lança. Se você precisa definir qual que é o acessório que está na mão dele, é importante você marcar isso. Lembrando que às vezes a cutscene do jogo ela acontece em real time, então às vezes ela herda todas as configurações do player. O player trocou o figurino, trocou as armas, trocou os elementos, e se você precisa mudar a configuração do player para que a cutscene faça sentido, é bom você destacar isso aqui, né? Aqui são anotações que podem ser, por exemplo, o que engatilha aquele evento. Esse evento ele é obrigatório, ele é main quest, ele é side quest, ele só vai ser disparado se acontecer um outro evento antes, né? Ele está associado a outra parte do jogo, precisa de algum item para acontecer, então essas informações são importantes. E aqui já é uma coisa bem ligada à produção, quais são os atores que eu preciso para gravar essa cena, né? Então, qual que é né, se alguém está falando, qual que é a fala dele, né? Então, isso aqui você pode fazer o suficiente. Por exemplo, aqui eu não repeti os atores, mas eu posso vir aqui, né, e falar, não, peraí, aqui eu vou ter o diálogo do Dan repetindo, então o Dan também grava aqui. É, e aqui o Lipão. Lipão faz essa voz, né? Aqui de novo o Dan. Eu posso mapear assim. Eu posso só mapear geral quais são os atores daquela cena. Então eu posso fazer uma lista só, não, essa aqui, quais são os atores dessa cena, né? Mas aqui eu posso deixar orientado bonitinho assim também, se eu quiser, né? Então, além da contabilidade e dessas coisas, uma outra situação que acontece em jogo, que esse formato de roteiro permite melhor, é a bifurcação de narrativa, que é uma coisa que não acontece em filme. Né? Em jogo, você às vezes vai ter uma opção de diálogo que o player vai escolher, que vai te levar para um lugar específico do roteiro. E a gente consegue fazer isso com link aqui. Né? Então eu posso vir aqui, clicar, ele vai me levar para onde a cena continua. Né? Então, a gente tem esse. Deixa eu dar um scroll para cima aqui. Então aqui ele está pulando para cá. Se eu vier nessa opção 2, ele vai pular para outra tomada. Então ele já está me falando qual que é a decisão do player, como que ela afeta a narrativa, né? Então você consegue fazer inclusive isso entre páginas. Então você pode ter uma página para cada área do jogo, por exemplo. Então, para cada ato do jogo, ou para cada
é, é, ou para cada quest do jogo você pode ter uma página, né? Então uma quest pode levar para outra. Então eu sei que a gente pode editar, né? E o que a gente pede de exercício para os alunos do curso de jogos, né? Eles estão produzindo um RPG. A gente tem uma série de situações em RPG que pede cutscene, né? Então a gente tem a introdução do problema, geralmente no RPG, como que isso como que essa história é introduzida. A gente tem cutscenes de distribuição de quests principais, né? Então, quando um personagem cria uma demanda para o player e ela é importante para a narrativa. A gente tem apresentações de personagens, às vezes, quem que é o boss de uma área, quem que é o rei. Então, às vezes, a câmera ela é tomada do player para poder introduzir tanto o layout da área quanto o boss que tem que ser enfrentado, ou a porta que tem que ser aberta, ou o item que tem que ser conquistado, ou às vezes várias dessas coisas ao mesmo tempo. A gente às vezes tem sequências de encerramento, ou seja, cada quest às vezes precisa do encerramento ou de uma narrativa específica, né? Ou às vezes a história como um todo, né? Precisa de um fechamento. De novo, eu recomendo olhar jogos de aventura, né? Não necessariamente RPG como Last of Us, Horizon, God of War, que são títulos grandes que usam muita narrativa cinematográfica para ter um exemplo disso. Tem outros casos mais simples, né? Onde a narrativa ela pode ser feita é, com menos animação e com mais a questão do retrato e diálogo que acontece com jogos como Hades, por exemplo, né? No caso aqui do curso de jogos, a gente quer que esses personagens sejam animados e que eles tenham um acting. Então a gente, mesmo que a gente faça uma entrada de retrato, como um jogo da linha Hades, por exemplo, né? A gente vai querer que essa imagem não seja um retrato, mas sim um personagem animado falando, né, o diálogo dele, com um diálogo gravado, né? Então a gente precisa uma formatação disso. E esse roteiro é fácil para a gente apagar coisa, colocar coisa, incrementar, simplificar. Então o roteiro escrito ele é importante para a gente. Então a gente tem esse modelo de tabela aqui que vocês podem usar como referência, mas vocês podem ter campos a mais ou campos a menos, né? Se vocês acharem que está faltando algum campo aqui, ou que a descrição e a anotação, no caso do jogo que vocês estão produzindo, é redundante, a anotação e a descrição trazem tudo que você precisa, você pode unificar os campos, ou às vezes unificar enquadramento e descrição, por exemplo, para ter tudo num campo só. Tudo bem. O importante é que você entenda que essa formatação ela tem mais relação com o que se faz para jogo do que a formatação clássica de roteiro. Que a gente precisa ler esses roteiros para poder avançar para a próxima etapa. Então, essa aqui é a atividade dessa sessão de estudo. Você, a partir dessa formatação, criar uma cena que seja útil para o jogo que você está produzindo. Né? E para quem estiver vendo isso nas internet, e não tiver no curso de jogos, fica aí uma sugestão de exercício também. Você consegue escrever um pequeno roteiro de jogo usando esse formato de tabela, funcionou para você, você conseguiu criar, às vezes, um minigame de narrativa, de escolha sua aventura usando a tabela, né? É uma forma de você sair do zero, né, ou do campo das ideias da cabeça, para uma coisa mais objetiva e mais prática. Lembrando que a gente não consegue registrar ideias não possuem valor de mercado, elas só possuem valor quando elas se tornam um produto. Então eu consigo registrar e vender um roteiro, mas eu não consigo registrar e vender uma ideia até que ela vire um roteiro. Né? Então é a mesma coisa para jogo. Uma ideia de um jogo não faz um jogo, mas uma tabela, um livro de regra, um protótipo faz um jogo. Então quanto antes você chegar numa etapa de materialização da sua ideia, melhor. Né? Mas é isso. Espero que tenha ajudado. E durante a semana a gente encontra com os alunos matriculados para ver como está o roteiro deles.